Shalom, amados. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aí vai depender do horário que você estiver nos assistindo. Juntos para mais um tema da nossa lição da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, né? Aí me faz lembrar de uma canção que eu ouvi a minha infância toda. Essa é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Eita glória! E se é sem igual, você não pode perder. Nem eu, né? Lição 5. Uma igreja cheia de amor. Eita glória! Tu, eu, nós somos igreja e fazemos parte dessa igreja com essa característica tão preciosa, né? Que imita Cristo no amor. Uma igreja cheia de amor. O texto áureo nos diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ah, é meu, isso é meu, aquilo é teu. Não, tudo era nosso, né? Mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4 e verso 32. A verdade prática diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Como é que diz a canção? Eita, eu amo cantarolar, louvar ao Senhor, né? O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos aos outros, conforme eu vos amei. E andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, eita glória, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é também é paz. O amor é vida. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Eita maravilha! Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável, é? O amor é um mandamento divino, o amor de Deus derramado nos corações, o amor como um dever cristão da fraternidade, amando o próximo como a nós mesmos, amando de coração. O amor cobre a multidão de pecados. Foi por amor que Cristo se entregou à morte de cruz, se fazendo sacrifício. O castigo que era para nós, ele levou sobre ele. E a nossa lição, número 5, tem alguns objetivos. Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã. Segundo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. Terceiro, incentivar a prática da solidariedade como expressão de amor, né? 3 objetivos imprescindíveis para aprendermos na lição número 5 desse trimestre, né? Terceiro trimestre de 2025, lições da CPAD, né? E como primeiro objetivo nos diz, né, que é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã. Muitas das vezes a gente fica sem entender.
O que é estar em comunhão, né? Comunhão é aquela questão, não basta estar reunido, tem que estar unidos. Quando nós estamos unidos, a dor do outro é nossa dor. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É para sermos presentes na vida um do outro, não só nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade. A igreja, que é cheia do amor, ela pratica a filantropia, ela é companheira, ela abraça, ela entende que nós não temos que prover só as necessidades espirituais, mas também as físicas, né? Como é que a gente pode se reunir com o irmão à noite para cultuarmos e durante o dia não se preocupar que o irmão não tem um prato de comida para comer? Não pode. Não pode, não pode, não pode. Comunhão é para todo momento, é estar presente, não é só falar de amor, é praticar o amor. É saber no dia a dia as dores, o que está acontecendo uns com os outros, né? Porque dizem aí fora que a vida não é um mar de rosas, né? Há tempo de bonanças ou abundância, também há tempo de escassez. Mas é tão bom contar com a mão amiga de um irmão, a mão amiga da igreja, da comunidade de fé, nos auxiliando quando o desemprego bate a porta, entregando uma cesta básica, ajudando a pagar uma luz, ajudando a pagar uma conta de água, porque momentos difíceis todo mundo passa. Alguns passaram, outros estão passando ou passará, porque é coisas da vida, né? Então é preciso compreender que o amor se manifesta na comunhão, no dia a dia. Ah, eu tenho comunhão com a irmã Selma. Sério? Tu tem comunhão com a irmã Selma? E quando a irmã Selma está precisando de um feijão, tu procura estar lá conversando com a irmã Selma, perguntando. Eu estou falando Selma, né? Para não citar algum outro nome, né? Vou citar o meu mesmo, né? Ou só se reúne com a irmã Selma, só gosta do momento das risadas, né? Do momento da diversão, do descontrair-se, né? Mas sejamos solidários com os outros, né? Em todos os momentos. Não só apenas nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Reconhecer que é a graça de Deus como a fonte do amor cristão. O que é graça? Graça é favor imerecido. A graça é aquilo que nos foi feito quando nós não éramos dignos. Ou no dia a dia, tudo é graça, irmão, tudo é graça. Ei, tu levantou de manhã? Isso é graça. Tu acordou? Porque muitos deitaram e não acordaram. Ou deitaram e não levantaram, né? Alguns morreram, né? Perderam a vida, teve um ponto final na sua existência durante o sono. Outros não teve um ponto final na sua existência, mas devido a algum fator na saúde, não conseguiu levantar. Quantos deitam e quando tenta levantar já perdeu os movimentos, né? Mas tu levantou. Nós levantamos. Nós acordamos, né? Como é que diz a canção? Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. O que eu merecia era morrer. Mesmo assim, ele me abraçou. Eita glória! Tu foste abraçado pela manhã, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não tenho vitórias para contar. Ei, tu acordou?
é um milagre. É graça. É um favor imerecido. Muitos queriam ter levantado como você levantou, como eu levantei, né? Mas a graça de Deus, que é a fonte, é porque nós sabemos que tudo é a graça, é um favor imerecido, que nós aprendemos a amar também. Porque se nós, né, eu vi acho que no Instagram, né, um card que dizia assim: eu não entendia o porquê dele deixar 99 no aprisco e descer o vale para buscar apenas uma. Afinal de contas, uma era insignificante diante do tamanho das 99, questão de matematicamente falando. E o criador ou a criadora do card disse que não entendia por que se preocupar com uma se tinha 99. Até que um dia ele foi buscar a sua pessoa. Aí tudo ficou claro. Tudo ficou bem esclarecido, que é amor, né? Este amor. E a igreja é representante de Cristo aqui na terra. A igreja está com Cristo no centro. A igreja é cristocêntrica. Porque a igreja é cristocêntrica, que tem Cristo no centro, como sua razão de existir e de agir. A igreja é cheia do amor. E se porventura não está cheia, está meio termo, tratemos de encher. Porque, né, que diz a canção da harpa, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então nos levará. Então, pratiquemos o amor, incentivar a prática da solidariedade cristã. Certa feita foi perguntado a Cristo: quando foi que tivemos preso e não fomos lhe visitar? Quando foi que o vimos com fome e não saciamos a tua fome? E ele respondeu que todas as vezes que fizeres a um dos meus pequeninos, estará fazendo a mim. Então, pratiquemos a solidariedade. Vamos visitar os presos, vamos lá nos presídios, fazer a obra missionária, um culto evangelístico no domingo, lá no pátio do presídio. As almas estão ali aprisionadas, não no sentido só físico, mas algemadas pelas algemas do inimigo, mergulhadas no pecado, e precisamos visitá-los, declarar lá dentro do presídio que Jesus, ele morreu não só por nós que vivemos de acordo à lei, mas por aqueles que também praticaram delitos, que fizeram a justiça os prendê-lo. Então, pratiquemos o amor, a solidariedade, porque Jesus morreu por todos. Não foi apenas por nós, mas por todos. E se foi por todos, tem que ser pregado esse evangelho do reino a todos, para todos, porque o amor de Jesus é por todos, né? Nós somos desafiados a refletir sobre a essência da comunhão. Comunhão, irmãos. Não é apenas chegar tipo 50 pessoas, 100, 200,
1000 pessoas sentadinhos, todos bonitinhos lá no banco. Nós estamos aqui, vamos prestar o culto, vamos refletir. Estamos em comunhão? Estamos verdadeiramente em comunhão? Ou estamos apenas em uma reunião? Não pode ser meramente uma reunião como todos por aí costumam se reunir. Uma reunião na sala de aula, na escola secular, uma reunião lá no auditório, lá do teatro, uma reunião lá na Câmara de Vereadores. Não, 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 não. Não basta estar reunidos, mas é preciso estar unidos, em comunhão, perseverando na doutrina, no partir do pão, se preocupando quando o seu irmão não tem um pão pela manhã para tomar café. E na tua casa tem 5 pães, crente. Na tua casa às vezes tem 2 pessoas e tu tem 5 pães na tua mesa. E tem alguém que não tem um único pão para tomar café. Às vezes nos reunimos, conversamos sobre tudo, melhor dizendo. Mas esquecemos de conversar, de perguntar se está tudo bem mesmo, sondar. Porque sem a sondagem não tem como a gente chegar lá para auxiliar, para socorrer na falta, na escassez. E quantas das vezes temos 10 pares de sapato para um pé só. E tem gente por aí que não tem um sapato para calçar, para ir em um evento. Precisamos saber disso. Investigar. Se verdadeiramente estamos tendo comunhão, há conversação. E na conversação é descoberto as necessidades uns dos outros para nos socorrermos mutuamente. Isto é ser solidário. Isso ou faz parte, melhor dizendo, da comunhão. E nós precisamos refletir sobre isso todos os dias, para que nos sintamos inspirados a cultivar um amor genuíno, a manifestar a graça divina que foi manifestada a nós, que manifesta em nossas vidas todos os dias a graça, esse favor que a gente não merecia ou que não merecemos, mas o Senhor liberou a nós. E a gente precisa imitá-lo, Se ele agiu assim para conosco, precisamos agir assim entre nós. Qual foi o resumo de todos os mandamentos? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. História é essa de eu me amar, eu me amo, eu me quero, eu me cuido, tudo para mim, só para mim. E não se preocupar com a escassez, com a privação que o meu irmão está passando. Despertemos, igreja. Larguemos o egoísmo, e venhamos a sermos mais solidários. Vamos começar no ponto 1. O amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. E por que a igreja crescia tanto? E por que a igreja precisa continuar crescendo? Porque a igreja vive o amor. A igreja prega o amor. A igreja imita Cristo. Cristo em seu ministério terreno, ele não ficou passeando, conhecendo as belezas terrenas, que por sinal ele já conhecia muito bem. Ele já conhecia muito bem. Brincadeiras à parte, eu estou querendo dizer que ele focou na missão. Ele, em todo tempo, ele estava evangelizando. Ele amava as parábolas, usar exemplos da vida cotidiana para ensinar as multidões, Então, aprendamos, sigamos
praticando, imitando a Cristo e praticando tudo aquilo que Ele quer que nós venhamos praticar. Solidariedade, amor ao próximo. E a igreja fazendo assim, ela só crescerá, né? E cresce. Porque ela pratica o amor, ela é solidária, ela socorre uns aos outros, né? Ela não socorre muitas das vezes só os patrícios da fé. Ela socorre também aqueles que não estão no meio da comunidade, mas que está implorando por socorro. Diga-se de passagem, né? Um adendo. A igreja não pode cuidar só dos irmãos da comunidade de fé. A igreja também tem que socorrer aqueles que estão lá fora, oprimidos pelos vícios, algemados pelas algemas do adversário da nossa alma, que os escravizam. E muitas das vezes, quem sabe alguém passa e vira a cara. Lembra do bom samaritano? O homem estava caído lá na estrada, ferido, precisando de socorro. O sacerdote passou, alguns que se dizia, né? Ser de fé, ser exemplo. Passaram e não socorreu aquele homem. E o bom samaritano não era bem visto pelos judeus. Pegou aquele homem ferido, precisando de socorro, colocou nos braços, levou para a pensão. Ele não teve tempo de ficar ali, ele mesmo cuidando. Mas ele pagou, ele prometeu, ó, faça tudo o que ele precisa. Quando voltar, eu te pagarei. E aí, como é que está a nossa prática da solidariedade, o nosso amor? A igreja precisa ser cheia do amor. Ah, mas eu socorro os irmãos lá que congregam comigo na congregação. Será que Cristo quer só isso? Socorramos os irmãos lá da congregação que estamos fazendo parte? Não, Ele quer que ajudemos a todos, indiscriminadamente, porque Ele morreu por todos. Ele pensou em todos. Ele não pensou só em Maria, ele não pensou só em Selma. Ah, eu vou ajudar só Selma porque eu vou com a cara de Selma. Ele ajudou a todos, indiscriminadamente. Como diz Augusto Cury, ele se cercou de todo tipo de pessoas. Havia mulheres que viviam uma vida, qual a palavra mais bonitinha para dizer? Mulheres que viviam uma vida de forma libidinosa, né? Mas ele abraçou, venha. Venha, Madalena, venha. Eu morri por você também, Madalena. Tinha avarentos que só pensava no dinheiro. Vem, Judas, venha, Judas, venha. Venha porque eu morri por você também. Pode vir. Tinha aqueles que só cria se visse, pegasse, mas ele, ó, vem, Tomé, pode vir, Tomé. Venha. Se aproxime, Tomé, eu morri por você também. Ele se cercou de pessoas não libertas para dar oportunidade de elas chegarem a ser libertas. De pessoas imperfeitas que Jesus não virou as costas para dar oportunidade de em algum momento ser libertos e se tornarem perfeitos. Então não podemos estar escolhendo com quem a gente vai agir de beneficência, de maneira solidária, mas é com todos. Com todos. Ah, mas não congrega na Assembleia de Deus. Ah, não. Ei, independente da denominação, se precisa do teu socorro e você tem como socorrê-lo, né? Porque também tem aquela questão, às vezes você está querendo, o coração está cheio de vontade, mas o poder aquisitivo não lhe permite estar socorrendo. A Bíblia diz que é aquele que pode fazer o bem
e não faz, peca. Então, se você pode fazer o bem, está a seu alcance, faça. Pois é isso que a igreja tem que fazer. A verdadeira igreja faz isso, né? Ela se doa pelo próximo, né? Ela socorre aqueles que estão passando por situações difíceis, né? Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere a uma igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser estendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Os desafios do crescimento, assim vemos a igreja de Jerusalém. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja que está há pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido. Como era que iria se comportar com um novo formato adquirido? De igual maneira, né? Amando, socorrendo uns aos outros, abraçando não apenas as necessidades espirituais, mas as emocionais, as físicas, né? As financeiras. A igreja tem que abraçar como um todo ao seu semelhante. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Precisa, né? Ela manteria o foco em meio à complexidade? Precisa manter o foco, né? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Reino dividido não subsiste, não subsiste. A união faz a força. Não podemos estar permitindo que a divisão entre no meio da igreja. Porque se a divisão entrar no meio da igreja, o adversário da nossa alma baterá palmas, porque ele sabe que reino dividido não subsiste. Se a divisão entrar, é descer em caminho ao fracasso. Mas glória a Deus nas alturas, paz na terra, a igreja que tem boa vontade e segue marchando, mesmo em meio a um contexto hostil, onde não é fácil a igreja se manter igreja, mas a igreja de Cristo prossegue marchando, se mantendo de pé e declarando a verdade do evangelho, que pecado ainda é pecado e que o amor precisa ser praticado. Ponto 3, a vida interior, a expressão era um coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. A união não pode ser só pregada.
A união precisa ser vivida. A união tem que estar presente no meio da igreja, entre os irmãos que congregam, entre os irmãos que estão ali aprendendo de Deus. É preciso manter a missão, cumprindo-a, à risca, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Perdão aí, porque é uma ligação, né? Mais uma vez eu peço licença para vocês para desligar aqui os dados móveis. Uma falha, não pode. Pronto! A igreja precisa manter o foco, a essência na união interna. Como disse o hino que eu cantei, amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. O amor é tudo, feliz é quem ama. O amor produz comunhão, o amor produz união, o amor produz santificação. Ah, o amor. O amor é a essência de Deus. O amor precisa ser vivido, em todo tempo pela Igreja de Cristo. A união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a Igreja e sua missão. Eita glória! O amor é a base, né? O amor faz a gente superar toda a complexidade, né? Todas divergência. O amor, como a Bíblia diz, cobre uma multidão de pecados. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou conta ou lugar do amor. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Isto não pode acontecer. Show egoísmo. Show hipocrisia. Vai para longe. A igreja representa Cristo aqui na terra. E o amor, que gera comunhão, que gera solidariedade, permite que a igreja esteja unida, A união agrada a Deus, O amor gera isso, gera união, gera comunhão, gera a questão de sensibilizar-se com as necessidades um do outro. O amor como manifestação da graça. 2. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder, Dava com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que ele é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Eita, meu Deus! Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Bebamos do amor de Cristo,
Porque o amor cobre uma multidão de pecado. O amor nos inspira a imitar Cristo. O apóstolo Paulo, um dia ele falou, olha, vou deixar um conselho para vocês. Podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Nós, muitas das vezes, imitamos quem não merece ser imitado. Mas quando a igreja imita Cristo, eita glória! Tá ouvindo, querido? Querida? Quando nós imitamos a Cristo, o egoísmo não acha espaço no seio da igreja. Mas o amor impera. O amor prevalece. Muitos podem cair na tentação de achar que é o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente os nossos irmãos. Diz um provérbio aí fora, né? Provérbio, uma grande verdade. Que quem não perdoa, alimenta a mágoa. E a mágoa, ela é um veneno, né? Ela é um veneno tão letal, mas que muitos que a sentem acham que ela mata a pessoa odiada. Mas a verdade, querido, é que ela mata quem sente. Então a gente precisa liberar o perdão. Liberar o perdão ao amanhecer, liberar o perdão ao meio-dia, liberar o perdão ao entardecer, liberar o perdão ao anoitecer e dormir com o coração leve. O coração de quem pratica o amor e libera o perdão, né? A Bíblia também nos ensina que lancemos sobre Deus tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que rouba a nossa paz. E a mágoa é uma das coisas ou sentimentos que precisamos estar liberando perdão e com isso estamos lançando sobre Deus, né? Olha, Deus, eu não quero saber porque me fez isso, eu não quero saber porque falou isso de mim, eu sei que eu preciso liberar esse perdão para meu próprio bem, para o bem da minha alma. E porque eu faço parte da igreja. E a igreja, ela é cheia de amor. A igreja, ela libera o perdão. A igreja ensina o amor. E a igreja não apenas ensina o amor. A igreja vive o amor. Porque devemos, queridos, perdoar sinceramente os nossos irmãos. Assim como Cristo nos perdoou, né? E qualquer ensino contrário a isto é anátema, né? Não provém de Deus. A graça é um favor imerecido. Ponto 2. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Isto significa que a graça de Deus estava manifestada, tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Oh, glória! Que maravilha, né? Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão que a igreja primitiva desfrutava. E a igreja atual também
vive e precisa viver. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus, queridos. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isto é maravilhoso, amados. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Quem sabe, quem reconhece que vive em Cristo pela graça, esse favor imerecido, entende como de forma tão imerecedora alcançou o favor de Deus. Ele entende que assim como ele recebeu, ele precisa dar. E ele é grato a Deus por isso. Oh, coisa linda! É uma pessoa que pratica a gratidão, que vive a gratidão. Uma pessoa cheia de gratidão, que pratica a gratidão, ela é amorosa. A graça se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Isto é maravilhoso, amados. O ponto 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio conceitua a equidade como disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Uma pessoa que pratica a equidade, ela sabe que todos somos iguais. E que o bem que nos foi feito precisa ser liberado aos outros. Né? Não podemos querer só para si. Israel, na época de Cristo, vamos se situar na época da igreja primitiva, tanto que Pedro ele não foi bem visto quando ele foi até Cornélio. Porque o judaísmo queria só para si, só para si, só para si. E as pessoas que não eram judeus, eram gentios, não era bem visto pelos os judeus, ou judaizantes, daquela época. Mas Cristo, ele veio para unir. Ele de ambos os povos, judeus e gentios, ele transformou em um, que é a igreja. Eu costumo dizer que Israel estava se sentindo o último biscoito do pacote. Queria só para si, só a mim, só eu, o egoísmo imperando. Só que Cristo, ele veio para ambos. Tanto para gentios, quanto para os judeus, A princípio, ele fala, eu vim para os meus. Mas os meus não me receberam. Mas todos quanto creram, eu Cristo, dei o direito, aleluia, de alcançar a salvação. E transformei de ambos os povos gentios e judeus em um, a igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cristo vive e a igreja imita Cristo. Cristo, ele não tinha o amor, ele era e sempre será o amor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E a igreja estar aqui na terra imitando a Cristo.
E é por isso que a igreja, como diz o título, a igreja é cheia do quê? De divisão? De hipocrisia? De egoísmo? A igreja é cheia do quê? De amor. Amor. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na tricilida. O amor é também é paz. O amor é vida. A igreja cheia do amor, a igreja que pratica o amor, a igreja que pratica o amor tem paz, queridos, né? Conclusão, não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro, com as necessidades uns dos outros. Pare de achar que temos que se preocupar só com as necessidades espirituais, mas também com as corriqueiras. É um remédio, é uma conta que não está conseguindo se pagar, é uma necessidade em casa, o teto está cheio de pingueira, reúne lá o mutirão, vai lá socorrer a irmã. Eu sei que a gente costuma de falar que os órfãos e as viúvas precisam de socorro, mas isso não se aplica como regra única, né? A ajuda, o amor é para ser praticado com todos, indiscriminadamente, independente de ser irmão na fé ou não, né? Sigamos, igreja, cheia de amor, cheia de solidariedade, né? A Bíblia, como eu falei, né? O resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja está aqui na terra representando Cristo. Então sigamos cheia de amor e representando a Cristo. Obrigada, queridos, por me escutar até aqui, né? Dê um like. Diz um amém aí nos comentários para dar engajamento ao nosso canal. E não se esqueça, se inscreva, viu? Deus abençoe a todos.